Então, gente, caminhando aqui, né, para a segunda parte, que a gente vai tratar justamente desses modelos mais complexos, né, que são multitaxa e multipico. Aqui a gente já, né, vai retomar um assunto que a gente já tratou numa aula, na antepenúltima aula, sobre modelos, né, para caracteres contínuos, e em que a gente falou tanto do movimento browniano quanto do OU. A gente viu, né, até agora o comportamento desse modelo de maneira não filogenética, né, naquelas simulações que a gente fez, e também incluindo a filogenia. Então a gente sabe de algumas características, uma delas é justamente essa, né? A variância vai aumentando ao longo do tempo de maneira linear. E aí ao final, né, do período de simulação, enfim, a gente sabe que a distribuição desse caractere ele tem uma distribuição normal, né, cujo desvio padrão depende da variância e o tempo transcorrido. Só que a gente estava lidando até agora em que esse movimento browniano ele tinha só um pico, ou seja, ele só o valor dessa variável ele variava ao redor de uma única média, né? A gente eventualmente pode ter modelos um pouco mais complexos que permitem que essa média, né, eventualmente ela seja não uma, mas duas ou várias, na verdade, né? Então o que acontece? Você tem aqui um evento de cladogênese, por exemplo, em que a partir desse momento, né, que você tem uma evolução independente dessa linhagem, você tem uma variação do atributo ao redor de uma média que é diferente dessa, né? Então, como eu disse, isso passa, né, a ter um pouquinho mais de realidade nesse modelo. Então aqui o que acontece? A gente lembra que o sigma quadrado, né, o parâmetro lá do movimento browniano, a gente interpretava como taxa de evolução do atributo. Então aqui o que acontece? A gente tem só uma taxa, né, porque a gente só tem um sigma quadrado, né, porque ele só está evoluindo ao longo dessa mesma média. Aqui não, nesse caso a gente pode ter um sigma quadrado, uma taxa que é própria desse regime, que a gente vai chamar de regime, ou ótimo, adaptativo, ou pico, e um outro sigma diferente para esse aqui, né? Então esses modelos vão permitir que a gente faça justamente essas estimativas de múltiplos sigmas quadrados, de múltiplas taxas, tá? Ao longo da nossa filogenia. Então, enfim, na verdade o que eu estava dizendo é justamente o que está aqui, né? Você tem uma única taxa que permite, né, ou que mede, na verdade, né, o quanto que a variância do atributo ocorre, mas em torno, né, de um único estado, né, uma única média, que é a raiz, e essa variância ela aumenta linearmente ao longo do tempo. O ponto é, se a gente usar o modelo, ou se a gente pensar no modelo OU, a gente tem um processo que é chamado de... que ele não promove diversificação de atributos, né? Porque o que acontece? O atributo ele começa com uma variação pequenininha e no final o que acontece? Ele é bem grande, né? Então a gente diz que ele é um processo diversificante no sentido de que ele aumenta ao longo do tempo, ele tem um aumento da diversificação, né, desse valor desse atributo. Enquanto que aqui no OU não é assim. E por que não é assim? Porque justamente a gente tem um parâmetro, que é o alfa, né, que vai restringir o quanto que esse valor desse atributo vai variar ao longo do tempo, né? Então por isso que a gente diz que o modelo OU é um processo que tende ao equilíbrio. Por quê? A gente vê que o valor final, né, do atributo não é tão diferente do valor inicial. E esse tipo de modelo OU, né, ele também permite que a gente pense em múltiplos picos adaptativos, né, independentes, diferentes. Isso, de novo, se assemelha à ideia lá de uma paisagem adaptativa, que é aquela que foi, né, pensada pelo Simpson, né? Então, por isso que a gente chama de Simpsonian Landscape. Simpsonian Adaptive Landscapes. Porque a gente está falando, claro, num contexto adaptativo, num contexto macroevolutivo, né? Em variação entre espécies, né? Você já viu essa imagem e já sabe, né? Esse é um artigo do Simpson
que tá falando sobre pinguins fósseis e tal. E aqui ele fez essa imagem justamente para mostrar, né, que você tem uma zona adaptativa, um ótimo, um pico adaptativo que é ocupado por essas espécies que tem um determinado fenótipo, né? E depois que diversificam, entram em uma outra zona adaptativa, né? Só que o que acontece? A partir do momento que você se diversifica, você é restrito justamente pela zona adaptativa. E aí o que acontece? Se você eventualmente, né, possui ou modifica o seu fenótipo para fora da zona adaptativa da qual você era adaptado inicialmente, você tende a ser extinto. Essa é a ideia. Então, aqui, pelo menos o conceito inicial, lá, o conceito clássico lá do Simpson, era que o que ele chamou de radiação adaptativa tinha alguns critérios, digamos assim, né? Que são esses daqui. Esse tipo de fenômeno ele só vai ocorrer quando você tem, né, uma dispersão de uma linhagem para novas áreas geográficas, por exemplo. Tem uma linhagem que só ocupava o continente e depois passou a ocupar uma ilha, né? E a partir disso se diversificou. Ou o surgimento de um atributo chave, né? Por exemplo, numa linhagem você tem um surgimento de asas, né? E aí as espécies a partir disso começam a explorar um novo nicho ou uma nova oportunidade ecológica, né? Seja lá como você quer chamar, e aí a partir disso se diversificam. Ou quando ocorre uma extinção em massa de competidores, né? Ou seja, uma situação muito parecida com a questão dos dinossauros e mamíferos, né? Você tem um declínio de linhagem de dinossauros e o surgimento de mamíferos, e quando você tem lá o meteoro e as erupções vulcânicas, você tem uma explosão radiativa adaptativa dos mamíferos, porque eles têm, né, o nicho que era dos dinossauros, eles passam a ser vago, né? E o que acontece? Nesse processo de adaptação e ocupação de novos nichos, você tem uma evolução, né, fenotípica acontecendo ali, né? Como maneira de tornar aquelas linhagens adaptadas a ocorrer nesses novos ambientes, ocupar novos hábitats ou se alimentar de coisas diferentes do que os ancestrais faziam, né? Então a gente chama isso de zonas adaptativas, nichos, né? Oportunidades ecológicas, ótimos adaptativos, picos adaptativos, você tem vários sinônimos aí. Então, como que eu posso fazer com que um modelo evolutivo descreva esse processo todo que, né, aparentemente é complexo? O que vai acontecer é que a gente vai dizer que os atributos eles vão evoluir com taxas diferentes em linhagens diferentes. Então a gente vai dizer que a gente vai permitir que esse modelo, né, assuma ótimos diferentes, né? No caso do modelo OU vai ser justamente o parâmetro θ, e no caso de um modelo Brownian Motion multitaxa, a gente vai ter vários sigmas quadrados. E aí, coincidentemente, a gente tem a publicação de 2 artigos no mesmo ano que descreveram um modelo de Brownian Motion multitaxa, que, né, um modelo que era um pouco mais complexo, porque justamente ele permitia que você tivesse vários sigmas, né, no seu modelo de Brownian Motion. E mais do que isso, né, ele permitia que você estimasse esses sigmas quadrados dessas linhagens que obrigatoriamente tinham que ser identificados a priori, e eventualmente testasse se elas eram diferentes, essas taxas eram diferentes. Ou seja, você podia perguntar, né, se fazer pergunta por exemplo, será que bichos, né, que ocorrem, né, no chão, eles têm uma taxa de evolução do tamanho do corpo mais lenta do que aqueles que vivem empolerados, né? Vivem em galhos, né? Então a partir de agora você podia fazer esse tipo de pergunta. E aí esse artigo ele acabou sendo muito mais citado e tudo, porque as pessoas às vezes nem lembram desse artigo lá do grupo do Phlegeton, porque esse artigo aqui veio junto com ele um software, né, que se chamava Brownian, né, um trocadilho com Brownian Motion,
que permitia que você fizesse essas estimativas, né? E aí, o que a gente tem? Lembrando que isso aqui é 2006, né? E em 2011 a gente tem uma implementação bayesiana desse tipo de modelo multitaxa, só que ele traz uma série de inovações, né? A primeira foi justamente usar um reversible jump, Markov Chain Monte Carlo, que permitia, né, esse framework bayesiano do RJMCMC permitia que você não apenas estimasse o sigma quadrado, né, para diferentes linhagens, mas que você não necessariamente tivesse que apontar a priori quais clados você esperava que tivesse essa mudança de taxa, né? Então, aqui a gente pode dizer que esse método identificava automaticamente essas mudanças de taxa ao longo da filogenia. E aí o que acontece? Isso aqui está trabalhando ainda só dentro do movimento browniano, né? Então a gente está lidando com uma mudança só de taxa, né? E aí o que acontece? No modelo AU a gente viu que ele é um pouco mais complexo porque ele tem mais parâmetros, né? Então além do sigma ele vai ter o θ, né? E o alfa. Mas mesmo assim ele ainda é tratável matematicamente. Mas a grande vantagem dele é que esses parâmetros eles têm uma interpretação biológica muito direta, né? Tanto em termos do θ, que a gente pode interpretar, como eu já falei, em termos como uma maneira de descrever esses ótimos adaptativos, né? E o alfa ele pode também ser usado, né? Ou a gente pode interpretar ele como um parâmetro que vai medir a força de seleção, que na prática faz com que justamente ele vai restringir o modelo no movimento browniano e vai fazer com que essa variância, né, não seja tão grande ao longo do tempo. E aí a adaptação desse modelo AU para um contexto macroevolutivo, né, ele tem uma certa história, né, e principalmente, né, começou lá com o Russell Land, um cara que coincidentemente um geneticista quantitativo. Depois disso ele tem esse artigo de 79, né, que com certeza expande um pouco isso, né? Na verdade ele formula um modelo que pode ser usado para dados comparativos, né? E aí em 88 a gente tem esse artigo de revisão lá do Felsenstein, em que ele diz que, olha, chamando atenção, né, justamente para um modelo AU como sendo um modelo bom para descrever, né, o processo de que a gente tem uma mudança, né, do atributo ao longo do tempo, mas essa mudança ela tende, né, a chegar a um pico ou vários picos adaptativos, né? Então esse modelo, na verdade, ele se assemelha, ele é muito útil para capturar a ideia de uma paisagem adaptativa, né? Parecida lá com a ideia do Simpson, né? Porque se a gente tem, né, vários picos adaptativos e as espécies elas estão em termos do seu fenótipo, né, perseguindo esses picos, isso se assemelha muito proximamente da ideia de uma paisagem adaptativa. E aí o que acontece? Em 97 a gente tem esse outro artigo bastante importante em que ele faz a primeira implementação desse modelo lá do Land para dados reais, né? Estavam interessados na galhada de servos e tal, então ele faz esse tipo de implementação. Ele calcula justamente os parâmetros, né? O alfa e o θ, etc. E aí em 2004 a gente tem esse outro artigo, que é um outro breakthrough, da Margaret Buckler e o King. Então, assim, se você for tratar de novo desse modelo, isso é leitura obrigatória, você tem que ler, né? Então, a ideia aqui é que eles lançam, na verdade, um pacote chamado OUT, né? É uma trocadilho aqui, né? OUT quer dizer AI, né? Quando você bate em algum lugar, é AI. Então,
é de Allenstein, Lembeck, Carr, enfim. O Hansen, ele tá brincando com essas coisas, né? Então, o que esse modelo permite? Na verdade, ele é uma coisa parecida lá com o Browne do O'Meara, só que aqui ele vai permitir que você, como ele trabalha dentro do modelo OU, ele permite que você ajuste modelos OU com vários picos, né? Então, essa é a primeira implementação do modelo OU, que é o modelo do Hansen, só que para vários picos, né? Então, aqui, você, assim também como no Browne, você tinha que informar a priori em qual nó, né, qual linhagem você esperava que houvesse essa mudança de pico, né? E aí você, a partir disso, poderia, né, a ideia lá do Alt é você ter múltiplos modelos com diferentes picos, e a ideia é que você, né, com 3 picos, 4 picos, né, ou um único pico, e a partir disso você poderia comparar esses modelos e ver qual deles melhor descrevia os dados, né? E aí depois de um tempo você tem, né, a publicação desse artigo aqui, lá do grupo do O'Meara também, né, e do Jerry Beaulieu, do pacote chamado AUI, né? Aqui é de novo uma brincadeira, né? Se antes você tinha um Alt, que quer dizer AI, o AUI quer dizer Dodói. Então depois do AI vem o Dodói. Então aqui a grande vantagem desse método que está implementado nesse pacote é que a gente vai poder estimar, né? Antes era até aqui você poderia só fazer o ajuste de modelos OU com vários picos, né? Mas você tinha uma certa limitação em termos de estimativa dos parâmetros para cada pico. Aqui não, você já poderia estimar, não só ajustar modelos OU com vários picos, mas também estimar os parâmetros para cada pico, né? No caso, o valor do θ de cada pico, mas também o sigma quadrado associado e o alfa associado a cada regime. Então, como eu disse, né, se você tem essa ideia, né, de uma paisagem adaptativa, você eventualmente pode, que é um conceito, uma metáfora, né? Você pode trabalhar essa metáfora dentro de um modelo OU com múltiplos picos. Então, primeiro, de onde veio essa ideia de paisagem adaptativa, né? E isso, de novo, vem lá do Wright, né? Segunda vez que a gente fala dele nessa aula. Mas ele tinha, lá em 32, na verdade é um resumo de congresso, acredite se quiser, essa metáfora, só que na escala de populações, né? Lembra que ele era um geneticista de populações. Então aqui o que ele está mostrando? É uma paisagem, né, em 2D, e ele tinha distribuição de alelos, né? Então, assim, de frequências de genótipos para 2 genes. E aqui, isso aqui parecem linhas de terreno, né? Esqueci o nome em português, contour lines, linhas de contorno, né, talvez. E aí o que está aparecendo esses pontinhos aqui, mas ele está como se ele estivesse saltando da tela, tudo bem? Então é como se tivesse uma montanha aqui, né? Que vai ficando cada vez mais alta, né? Os picos aqui, como se tivesse um mapa mesmo, né? E aqui a gente tem, né, um vale e depois uma depressão, né? Como nesse caso aqui. E aí, o que ele estava tentando representar nesse caso? O que são essas montanhas? Aqui ele estava tentando representar, no que seria um terceiro eixo desse gráfico, o fitness desses indivíduos associados a esse conjunto de genótipos aqui, né? Dos 2 genes, no caso. Então aqui nesse caso você tem uma combinação de genes que te dá um fitness maior do que nesse caso aqui, por exemplo, né? Então a ideia é que os indivíduos, né, se estivessem se movendo ao longo dessa paisagem adaptativa, eles iriam querer ficar cada vez mais próximos não os indivíduos, as populações, né? Mais próximo dos picos dessas montanhas, né? E mais longe dessas profundidades aqui, porque isso levaria, né, à extinção dessa população.
Então essa é justamente, né, uma metáfora que é bastante útil e bastante interessante para a gente entender como a seleção natural atua na escala de populações, né? E aqui, claro, populações, porque eu estou falando de combinações de genes aqui e, né, talvez uma representação um pouco mais clara, né, visualmente, que mostra pra gente justamente, né, as montanhas, e aqui nesse caso eu tenho dois picos adaptativos distintos, né? Então isso representa, na verdade, duas estratégias diferentes em termos aqui de genótipos, né, que vão me dar, nesse exemplo aqui, combinações, né, de genes diferentes que vão me dar valores de fitness semelhantes. Então a ideia aqui, como eu disse, é que ao longo da evolução as populações elas sejam forçadas, né, ou a seleção natural vai levar elas a cada vez mais para próximo do pico, né, ou seja, porque é ali que estão os maiores valores de fitness, né. Esse livro aqui eu recomendo, né, fortemente, muito interessante, e é talvez a referência mais atual e mais completa sobre o assunto. Então, a gente tem, né, esse tipo de paisagem que é estática, né, como eu disse, mas a gente pode eventualmente também tentar imaginar essas paisagens, elas próprias mudando ao longo do tempo, né? Nesse caso a gente teria uma paisagem dinâmica, né? E aí o que acontece? Aqui é uma simulação apenas, né? Esse é um GIF lá do Wikipedia, que mostra justamente como essa paisagem adaptativa vai mudando ao longo do tempo, né? E os indivíduos aqui, que são essas bolinhas cinzas, elas vão perseguindo, então, né, o pico da montanha. E aí o que acontece? Vocês podem ver, né, os que ficam para trás, eles acabam sumindo, né? E aí, que tipo de processo pode fazer com que essa paisagem adaptativa mude ao longo do tempo, né? Mudança no ambiente, né? Então, se o ambiente mudar, quer dizer que aqueles indivíduos que estavam adaptados para uma determinada situação podem passar a não ser mais adaptados, né? E isso exige uma mudança evolutiva, né? Então essa metáfora ela é muito poderosa, né, para mostrar como a evolução, né, ela está acontecendo, e ela também pode ser bastante útil para ligar escalas evolutivas, né? Então ela pode ser uma ponte, na verdade, né, tem até um artigo que fala disso, né, entre a escala microevolutiva, né, que a gente vai chamar aqui de uma paisagem wrightiana, e uma escala macroevolutiva, né, que é uma paisagem simpsoniana, ou seja, eu estou falando numa escala microevolutiva, numa escala de populações, e numa escala macroevolutiva, uma escala de espécies, né? E esse artigo aqui eu gosto bastante, né, um artigo que sai na Science, que ele justamente ele faz a estimativa dessas paisagens no campo, com dados reais, né? E aí o que eles fizeram? Eles têm essa situação desse grupinho de peixes lá, do Caribe, etc., em que você tem, né, uma variação bastante grande de forma de mandíbula, e ela é forma, né, o correto aqui, tá? Não é formato, forma da mandíbula, que faz com que eles sejam especializados, né, grupos de espécies que sejam especializados em determinados tipos de alimentos, né? E aí o que eles viram eles conseguiram estimar o fitness no campo, no ambiente, medindo sobrevivência, né? Eles fizeram aqueles cercados, né, os enclosures. E aí o que eles viram? Eles viram que as espécies, esses são peixes de reprodução bastante rápida, eles viram que os especialistas, né, em caramujo, que você tem bichos que eram especialistas em caramujo e especialistas em outros tipos de alimento, e tinha os híbridos, que eles eram generalistas, eles comiam um pouco dos dois, né? Eles viram que os especialistas, né, que em caramujo, que é esse caso aqui, eles diversificavam mais rápido, ou seja, você tem uma ligação clara entre uma escala microevolutiva e uma escala macroevolutiva, né? Ou seja, os indivíduos que têm maior fitness, eles de fato têm um sucesso evolutivo maior até em escala macroevolutiva. Isso está explicado aqui nesse vídeo também, né, que é o próprio autor que fez, enfim, ele explicou, e eu recomendo bastante que vocês assistam depois.
E aí, como eu disse, para a gente lidar com essa metáfora dentro de um modelo AU, a gente vai utilizar um modelo, né, com vários picos, né? E ele pode ter 1, 2 ou N picos. E a gente tem algumas propostas também, né? Que ele é construído a partir do Alt, o AUI, que é o Surface, né? Esse foi o primeiro método que permitiu que a gente detectasse automaticamente essas mudanças de pico e, ao mesmo tempo, fizesse a estimativa dos parâmetros, né? Tanto o θ, o alfa e o sigma, né? de cada pico. Então, aqui é legal porque esse método, né, na época, ele foi bastante revolucionário. Teve até um artigo na Science publicado usando ele, né? E ele permite que você justamente tivesse não só mas vários atributos, ou seja, ele também funciona para atributos multivariados, que você entrasse com esses dados e a filogenia e ele simplesmente, né, te retornasse uma filogenia já toda pintada com os tipos de regime em que cada espécie, ou cada conjunto de espécies, na verdade, compartilhava. E o legal é que você também tinha um teste para convergência, ou seja, linhagens que são distantes, mas que compartilham o mesmo pico, né, isso seria evidência de convergência evolutiva, e ele permitia que a gente tivesse um teste de significância, um valorzinho de P, né, a partir disso. Então, como eu disse, isso foi publicado em 2013, né, o artigo da Science que saiu usando esse método é de 2012, né, com os ANORES lá do Caribe. E o que acontece? A partir daí foi só ladeira abaixo para o Surface, porque já em 2014 a gente tem a publicação, né, desse artigo aqui, do Joseph Ueda, que propõe o BEIO, né, que é um outro pacote, né, que é uma implementação bayesiana, que faz basicamente a mesma coisa, né? Ele vai encontrar automaticamente essas mudanças de pico. Só que ele tem uma série de restrições em termos de estimativas de parâmetros, a gente já vai entender isso. E ainda em 2016 a gente tem a publicação de um outro método, né, que é baseado em máxima verossimilhança, mas é um método bem específico chamado LASSO, né, de maneira como se fala, né, LASSO, que é um método que é relativamente rápido, né, e ele permite que você também estime essa paisagem adaptativa, ou seja, ele te mostra a filogenia já pintada com as espécies, né, que compartilham determinados picos. E aí, como eu disse, né, 2013 a gente tem o artigo lá que utilizou esse método, né, para estimar paisagens adaptativas dos ANORES do Caribe. Então, os autores eles tinham, né, várias medidas, né, morfológicas de várias espécies de ANORES, tinham a filogenia. E aí o que eles fizeram? A gente, né, sabe lá que no caso dos ANORES é um livro-texto, né, um exemplo de livro, que a gente tem uma repetição desses decomorfos, né, ao longo das ilhas, ou seja, independente de qual ilha você tá, você vai ter sempre os mesmos ecomorfos, bicho de tronco, bicho de chão, bicho, né, de galho, etc. Então, assim, é um exemplo bastante clássico de convergência, né, adaptativa. E eles estavam justamente interessados em mostrar isso, né? E é justamente isso que o método Surface faz. Então, o que acontece? Ele realmente capturou isso. Então, aqui, essas figuras, isso é que eu acho muito legal desse método. Infelizmente, nenhum outro mostra isso depois, né? Eles mostram a ideia justamente daquelas montanhas lá. Então, essas bolinhas maiores seriam o pico adaptativo, né? Desse roxo, pico adaptativo roxo. E essas bolinhas menores são as espécies que pertencem àquele pico adaptativo. Então a gente consegue ver, por exemplo, as espécies que estão mais próximo ou mais distantes desse pico, né? Ou no caso, se a gente tem uma dispersão maior em alguns picos adaptativos do que outros, né? Tem alguns picos adaptativos que podem ser mais restritivos, né? Etc. Então isso aqui com certeza é uma maneira de você mostrar, né, a própria paisagem adaptativa numa escala macroevolutiva, né?
Então foi bastante interessante, né? Enfim, acho que essa é uma história que poderia ficar falando um dia inteiro sobre isso aqui. O ponto a abordagem do Surface, né, ele faz esse ajuste de modelos, né, parecido lá com a ideia do Alt, só que ao invés de você manualmente e a priori identificar os clados e dizer, olha, aqui eu quero ajustar um modelo AU com 2 picos, e esses picos eles estão aqui e aqui, nessa linhagem e naquela lá. Ele faz isso de maneira automática, né? Ele ajusta vários modelos, né, com vários picos, e até chegar num ponto em que você tem um pico para cada ramo da filogenia, e depois ele vai fazendo o quê? Ele vai simplificando esse modelo, né, usando o stepwise. E aí qual o critério que ele usa para dizer se o modelo é mais simples, é melhor ou não? É um IC, né? Então ele tem justamente essa fase que eles chamam de forward e o backward, né? Então essa lógica, essa ideia é muito parecida com o Medusa, que é um método que foi também usado para estimar taxas de diversificação diferentes, né? Ou seja, identificar linhagens na filogenia que tem taxa de diversificação diferente das outras, né? E também detectar essas mudanças de taxa. Então, só que o ponto não, assim como o Medusa, a gente tem que esses métodos que usam esse stepwise, usando o IC, eles tendem a superestimar o número de mudanças, tá? Então, é por esse motivo que tanto o Surface quanto o Medusa são basicamente não são usados hoje em dia. Então você vê, esse é um método de 2013, né, que foi usado lá no artigo da Science, e 2013 também que foi publicado. E a gente tem isso, quer dizer, faz menos de 10 anos e essa literatura ela é muito dinâmica, né, muito rápida. Então, assim, é até difícil às vezes um pouco de acompanhar. E o que acontece? Por isso que foram, né, feitas aquelas outras propostas lá, tanto o Bayes quanto o laço. E a partir desse momento também, dessa detecção de que o Surface tinha problemas, começaram a sair vários artigos, né, falando das dificuldades de você lidar com esse modelo AU. Então, esse aqui é um deles que eu gosto bastante, do grupo lá da Cecilia Ney, que é uma baita estatística, né, que trabalha com essas questões evolutivas. Ela mostra que, na verdade, você tem uma dificuldade em estimar os parâmetros do modelo, do AU, né? O alfa, o teta e o sigma. Especialmente quando você tem essas mudanças de regime adaptativo. Por isso que os métodos mais recentes, eles permitem que você ou faça a estimativa dos regimes shifts, né, das mudanças de regimes, ou você estima os parâmetros. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque senão fica um modelo muito complexo, né? Então, isso também tem a ver, a sua habilidade de estimar esses parâmetros também tem a ver com o número de espécies e o número de atributos que você inclui, né? E aí existe o problema justamente em você usar a máxima verossimilhança tradicional, digamos assim, para fazer essa estimativa dos parâmetros. Então, por isso que existem essas propostas bayesianas e essas propostas usando o laço. E a detecção correta da posição dessas mudanças de regime depende também do tamanho da árvore, mas menos, né? Isso é uma coisa boa. E aí o que acontece? Se a gente usar simplesmente o AIC e o BIC de maneira bruta, eles tendem a favorecer modelos que sejam mais complexos, mesmo ponderando o número de atributos. Então, o que esse artigo faz, na verdade, é propor um novo critério de informação, que é um BIC, que é o Bayesian Information Criterion, corrigido pela filogenia, né? Essa é a grande novidade desse artigo. E ele dá, né, uma série outra de recomendações, né? Por exemplo, essas implementações bayesianas, tipo o Bayes, né, que a gente vai ver na parte prática, eles sofrem menos desse problema de superestimar o número de regimes do que aquelas baseadas em stepwise selection, que é o Surface, né? E aí uma maneira de você detectar se
a sua árvore e as estimativas dos parâmetros está ok, é você calcular uma medida derivada que é chamada de meia-vida filogenética. Isso já tinha sido proposto e utilizado lá desde do artigo do Hansen, mas aqui a ideia é que você compare a meia-vida filogenética com o comprimento total da árvore, né? Que eles chamam de altura da árvore, tree height. E aí, se a meia-vida ela for muito alta em relação ao comprimento da árvore, pode ser que o alfa, que é justamente a força de restrição, né, pode ter sido superestimado. Então não dá para confiar muito nesse parâmetro. Pode ser também que você eventualmente encontre um resultado que te mostre que não existe um shift, né? Só que isso pode ser devido à falta de poder, né, do modelo e do seu dado, né? E aí também uma outra recomendação que eles fazem é, se você for usar uma implementação bayesiana, faça um teste da influência do prior, ou seja, aquilo que está recomendando é basicamente você rodar o modelo só com os priors, sem os dados, né, e ver se o resultado é muito diferente do que aquele que você encontrou. Em 2016 também a gente tem esse outro artigo, né, da Natalie Cooper, que é de novo uma ótima pesquisadora, né, de macroevolução, e ele traz uma série outra de recomendações, né. Eles descobriram, né, eles mostraram que o erro do tipo 1 é alto quando a sua amostra é pequena, né, e eles também dizem que apesar de a gente já ter, né, essa noção, né, de que o A e C teoricamente era melhor, né, o artigo anterior mostra que você deveria usar o B e C corrigido pela filogenia, e aqui eles trazem um ponto de que os likelihood ratio tests, que é quando você compara modelos, né, para par, só comparando o likelihood bruto, eles devem ser evitados, né, e aí o que a gente deveria fazer é justamente fazer a seleção de modelos usando critérios bayesianos, né. E aí de novo, né, ele menciona que o alfa é de longe o parâmetro mais difícil de estimar a partir dos dados, justamente por causa daquele fenômeno, né, que eu falei já outras vezes, né, a seleção, o processo de seleção né, evolutiva, seleção natural, ele apaga o seu próprio rastro. Então assim, é difícil de você estimar isso a partir dos dados sozinhos. E aí ele recomenda também usar o Phylogenetic Half-Life e tal. E esse artigo de 2015, ele também, né, traz uma série de simulações e recomendações, e ele fala que ele traz alguns pontos interessantes, né? O que eles viram é que por que é tão difícil lidar com esses métodos, né? Por que é tão difícil estimar os parâmetros? E eles viram que na verdade existem basicamente três determinantes da performance dos modelos de serem identificados. Uma taxa de discriminaridade, uma que seria a taxa de sinal e ruído, e o número de espécies amostradas, ou seja, o tamanho da filogenia. Então o que eles encontraram é que os parâmetros do modelo, eles são, na maioria das vezes, difíceis de estimar, né, de maneira precisa, indicando que a pobreza de informações, né, nos próprios dados. Então assim, esse artigo também é bastante importante. E aí de novo em 2016 a gente tem um outro artigo, na verdade não fala só sobre o OU, fala de outras coisas em relação a métodos comparativos em geral, mas eu trouxe aqui uma parte desse artigo sobre o OU. Ele faz algumas recomendações adicionais, né? Então, para dados que tem pouco erro de medida, o que é erro de medida? De novo, são variação intraespecífica, né? Lá no Surface você não poderia, ele não te permitia incluir isso. Já nessas abordagens mais recentes, tipo o Bayes, você consegue incluir não só a média do atributo para as espécies, mas uma medida de erro padrão também, né, que vai capturar justamente esse erro de medida ou variação intraespecífica. Então, o que eles encontraram, né? Para dados com pouco erro de medida, o modelo OU tende a se ajustar melhor aos dados, mesmo com parâmetro a mais. Ou seja, quando você está fazendo seleção de modelos, né, como nanofit continuous, por exemplo, já que ele pode acomodar mais variância em direção aos tipos da filogenia, e não necessariamente devido a uma causa biológica.
O que eles estão dizendo aqui, o que a Natalie está dizendo para a gente desconfie de um exercício de seleção de modelos que te fale que o OU é o melhor modelo dentro daqueles candidatos, porque eventualmente isso pode ser algum problema de você não incluir o erro de medida, né? E não porque ele de fato é o modelo que melhor explica os dados. Eles também recomendam que você leia, né, cuidadosamente os métodos antes de usar, eles não errem, seja crítico aos resultados e documente a sua análise, né, que é o que justamente a gente vai aprender lá no final do curso, né? Isso também está disponível num vídeo no YouTube, no canal lá da revista, no Methods in Ecology and Evolution. Recomendo fortemente, né? E o que acontece? O Bayes, ele é como eu disse, né, uma implementação bayesiana desses modelos OU de múltiplos picos, né? Então, por ser bayesiano, ele vai usar o MCMC e também vai requerer que você especifique um prior para cada parâmetro. Então, aqui você tem um prior para o número de shifts, um prior para o alfa, um prior para o θ, para o sigma quadrado, enfim. Então, esses priors, na verdade, eles podem controlar um pouco, né? Você pode brincar com eles e eles tentam diminuir aquele excesso de número de mudanças que era uma crítica que você fazia ao Surface. Ele também pode ter que ter convergência, na verdade tem uma modificação lá que você tem que fazer na função, né? Para te permitir fazer isso. Só que ele foi feito para dados univariados, né? Ou seja, ele só faz a implementação de um atributo por vez. E aí a complexidade dele, estou dizendo isso como um próprio usuário do método, ele é que a própria abordagem bayesiana é um pouco complicada, né, nesse caso, né? Porque além dos priors você tem uma série de outras complicações, né? Então é isso, gente, nessa parte, né, dos modelos OU de multipico e multitaxa, né? A gente vai conversar sobre isso na parte prática também, mas aí vamos terminar esse vídeo por aqui.